Mestre, qual é o segredo da longevidade? Bem simples, basta comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Começo essa entrevista com um trecho do livro O Segredo, que tem tudo a ver com a minha entrevistada de hoje, a nutróloga doutora Rejane Mendonça. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, May. E realmente são pontos muito importantes, né, que a gente tem que levar na nossa vida. E principalmente sorrir, porque as pessoas estão vivendo um momento tão estressante e esquecem realmente de estar rindo. Então, eu digo, vamos atrás da terapia do sorriso, porque isso também é qualidade de vida, né? Que máximo, então eu tô com qualidade boa, porque eu vivo sorrindo. A nutrologia e a longevidade andam juntas? Certamente. A nutrologia ela vem para cuidar da saúde como um todo. Então, se a gente consegue pensar numa boa alimentação, uma boa qualidade de sono, equilíbrio hormonal, o que leva para a gente? Uma melhor qualidade de vida no futuro. Então, a longevidade saudável. Então, vamos viver lá na frente, forte, felizes e principalmente independentes. Ai, que máximo. Eu queria saber um pouquinho, porque tem muita confusão sobre nutrologia. O que é que uma nutróloga faz? Muita gente pergunta sobre isso, tem dúvidas. Sim. Explica um pouquinho pra gente. Então, a nutrologia, a gente tem que pensar que a base da nossa saúde é a alimentação. É o que a gente come. Infelizmente, vivemos hoje num ambiente contaminado de alimentação, né, um ambiente tóxico, poluído, e leva a gente secundariamente a adoecer. Então, a nutrologia ela veio com o objetivo de cuidar da saúde. Então, toda doença ela tem uma causa. E a base da causa é que a gente tem que correr atrás. E sempre está ligado com a alimentação, que é o ponto principal da nossa saúde. Então, a gente vai pensar sempre linkar a saúde ou a doença, o que é que está levando à qualidade, ao estilo de vida dessa pessoa. Então, o que é que eu estou comendo? Como é que eu estou fazendo da minha vida ela ser melhor? Como é que eu estou olhando para mim? A gente sabe que com o dia a dia, a alimentação hoje é muito voltada para fast food, embutido, enlatado e todas as comorbidades que vêm desse tipo de alimentação. A gente sempre pensa em alimentação, obesidade, né? Então, olha para o obeso, que é realmente uma pessoa que é doente, mas não só o obeso que é doente. Tem pessoas magras que comem mal e estão doentes. Então, a nutrologia ela vai trazer esse paciente para a saúde. Agora, é muito importante entender que o nutricionista também é muito importante nesse papel, porque é uma qualidade de comida saudável, ela também tem que ter um equilíbrio, e o nutricionista vem para quê? Para orientar. A gente faz orientação como nutrólogo de o que é bom e o que é ruim, mas você precisa quantificar. Então, você tem um peso, você tem um estilo de vida, então faz academia, né? Então, isso tudo, a sua idade, tem que levar em conta quando o nutricionista vai fazer uma dieta. Então, quem faz dieta é nutricionista, e nós médicos fazemos orientação alimentar. Junto com a orientação alimentar, a gente vai levar em conta os medicamentos também que são importantes, né? Quais são os medicamentos que eu tenho que usar para determinada doença? Quais são, o que é que eu posso ajustar na sua saúde em relação com o olhar médico? Então, um desequilíbrio hormonal, que tenha um desequilíbrio nutricional, que a gente pode usar minerais, vitaminas para ajustar a saúde, porque pensa assim, o nosso corpo é uma máquina. E uma máquina a gente coloca ali, né, tem substâncias, né, tem que colocar o óleo, né, para ela funcionar. Claro. Então, A a água. água, enfim, o nosso corpo também é uma máquina. Então, a gente precisa, para o corpo ele conseguir andar em equilíbrio, a gente precisa das vitaminas, dos minerais, uma alimentação que ela seja equilibrada nesse sentido, com os macronutrientes também, que é carboidrato, proteína, gordura. Então, isso é muito importante para a gente poder dar para o paciente, dar para aquela pessoa que ela precisa de saúde. Então, ela tem que trazer o que é saúde para mim. O que é que eu pensar? Se eu quero saúde na minha vida, porque as pessoas não pensam em saúde, pensam em viver. Então, o viver, a gente tem que pensar que eu tenho que viver com saúde. Claro. Porque se eu não vivo com saúde, uma hora vai impactar e vai trazer doença. E é o que está acontecendo hoje com o mundo, né? Todos nós estamos adoecendo em um certo momento. É verdade. Então, isso, quanto mais cedo a gente consegue pensar na vida
com saúde, a gente vai ver que isso vai trazer para a gente a longevidade e vai trazer, consequentemente, um estilo de vida muito melhor e mais feliz. Quando chega um paciente obeso, ele quer se tratar, mas tem que ter muita força de vontade. É uma dificuldade? Primeiramente, as pessoas olham o obeso como se fosse uma coisa fácil, né? Então, a obesidade é uma doença, né? Hoje, a gente visualiza que tem um aumento muito grande, né, da obesidade. Nesses últimos 13 anos, teve um aumento de 72% no Brasil de obesidade. 55% das pessoas estão acima do peso e 20% estão obesos. Todo mundo sabe que tem que fazer alimentação saudável, atividade física. Quem não sabe? Todo mundo. Mas não é fácil. E aí é onde a gente tem que tratar cada pessoa de forma individual e entender a história pregressa dessa pessoa. Ela vem de uma família obesa. A mãe dela estava obesa durante a gravidez, porque isso já traduz Hereditariedade. já é mais difícil essa pessoa perder peso. Ela começou a ganhar peso com, né, o decorrer da vida. Qual é o gatilho que faz ela comer? Ela tem algum problema hormonal que faz ela ter dificuldade para perder peso, que muitas vezes é um distúrbio hormonal, um distúrbio nutricional. Então, a gente precisa entender esse paciente. E as pessoas precisam entender que não é só o medicamento, né? Então, a gente está vendo aí um monte de medicamento que tem Tudo para muito obesidade. fácil, né? Os medicamentos, eles precisam existir, eles precisam ser utilizados, mas não é para qualquer pessoa. Então, a gente vê uma pessoa de 4, 5 quilos, elas estão usando medicamento, ou então acha que assim, vou continuar com o meu estilo de vida como está e vou tomar medicamento, ele vai melhorar, e não é assim. Então, tratar a obesidade, a gente tem que trabalhar como um todo. Eu preciso entender esse paciente e eu preciso pegar todos os gatilhos negativos que tem aquilo. Então, muitas vezes, ele precisa fazer um tratamento psicológico. Se ele nunca fez atividade física, procurar algo que ele goste, porque eu digo, tem tanta coisa que pode fazer, né? Tanta atividade. Escolher uma que você gosta. Começa caminhando, mas precisa fazer uma atividade física. E mudar aos poucos o estilo de vida em relação à alimentação. Porque é muito mais fácil a gente comer aquilo que está pronto. Só que isso faz Tem muito mais sódio. Mais sódio, mais açúcar, conservante. E as pessoas, pela ansiedade que vivem, elas tendem muito a ir para alimento que conforta, né? Que é açúcar. Então, carboidrato dá um conforto muito bom, traz aquela sensação de prazer. E comer traz prazer. Porque se a gente pensar com os melhores momentos que a gente teve na nossa vida, de infância, de família... Na mesa. Na mesa. A gente vai sair com a família, vai fazer o quê? Vai jantar, vai almoçar. A gente vai sair com nossos amigos, vai fazer o quê? A gente vai almoçar, né? Então, isso tudo traz prazer. Então, quando a gente está estressado, angustiado, a gente vai para a comida. Então, isso precisa ser... E a comida é bom, dá prazer, mas é o equilíbrio. Então, o medicamento ele tem que ser usado, sim, mas não da forma que ela está sendo usada. A gente tem que fazer uma abordagem completa em relação ao que está trazendo essa pessoa a ter obesidade, e tratar junto com a alimentação, com a atividade física, melhora a qualidade do sono, ver a parte do distúrbio hormonal e lembrar que a obesidade, a gente não é que vai achar que é normal. A gente olha hoje nas lojas, né, tem que ter roupa para pessoas que estão acima do peso, mas não isso com a normalidade. Porque traz comorbidades, né? As pessoas estão adoecendo cada vez mais. Qual a maior causa de aumento de câncer ultimamente? É a obesidade. Coração, né? Coração, né? Hipertensão, infarto, diabetes. Infertilidade está muito alta em relação por causa da obesidade. Então, a gente precisa entender que não é assim, eu sou gordinha, mas sou feliz. Porque tem um preço para pagar. Então, será que essa alimentação que está fazendo errada, que é tão rápido, vale a pena para a sua saúde, né? Então, acho que o mais importante, na minha consulta sempre eu converso muito com o paciente, mais do que, primeira coisa, antes do que passar medicamento, é ele entender a importância que essa mudança no estilo de vida dele vai fazer para a saúde dele. É se conscientizar, né? Conscientizar. Não é fácil, e é por isso que o medicamento é importante. Mas, junto com o medicamento, a gente precisa desinflamar esse paciente, porque a gordura ela é inflamatória. Então, muitas vezes, usa o medicamento e não consegue ter aquele resultado que esperava, né?
E a gente viu isso muito agora com o Ozempic. Eu ia te né? perguntar isso sobre ele, porque tá muito fácil. Você vai na farmácia, compra sem receita, até tem falta. Sim. Muita gente está falando sobre isso. E tá gerando uma flacidez depois, a pessoa fica com emagrecimento muito rápido. Então, é assim, a pessoa que ela está inflamada, ela não consegue ter o emagrecimento de forma como deveria. O Ozempic, ele tira o apetite, né? Ele dá a saciedade, trabalha no sistema nervoso central e ele trabalha um análogo do hormônio que chama GLP-1. Então, ele também ajuda na metabolização do açúcar. Só que, pense assim, a pessoa que ela vai tirar já alguns alimentos da vida dela, quando ela está tomando medicamento, ela vai tirar, ela vai emagrecer. Então, o que acontece? As pessoas começam a tomar Ozempic, elas até emagrecem no início, mas depois elas não conseguem emagrecer mais. Isso eu vejo todo dia no consultório. Ah, é verdade. Então, assim, eu tomei a primeira vez até deu, mas ela poderia nem ter tomado, porque o que ela fez? Ela diminuiu o apetite ali, ela já está comendo menos, ela já tirou pelo efeito do medicamento. Então, ali ela já poderia, sem o medicamento, já emagrecer aquilo que ela conseguiu. Mas aí as pessoas querem continuar com o mesmo estilo e tomando medicamento. Ou seja, comendo fast food, tomando medicamento, só que comendo menos. Em vez de um saquinho de batata frita, metade, porque não aguenta. Não aguenta, mas continua. Então, assim, não consegue ter a resposta que o medicamento poderia dar. E a gente tem que lembrar que o medicamento é importante, sim, mas com a conscientização da mudança do estilo de vida. Porque o que acontece, volta tudo de novo depois que você para. E aí vem o reganho. Vem o reganho de peso. E aí vai ficando mais difícil você perder depois. Fora que tem efeitos colaterais do medicamento. Então, o medicamento tem que ser usado com orientação médica, né? O médico acompanhando, porque tem efeitos colaterais importantes com o uso dos medicamentos. E ele tem hora de entrar e hora de sair, né? Sem dúvida. Eu sou muito a favor, apesar da minha sociedade de nutrologia, acreditar. Quem é obeso tem que usar medicamento para sempre, como você é hipertenso e vai usar, como é diabético. Eu acho que a gente tem que trabalhar de forma individualizada. Então, assim, o que é que fez essa pessoa chegar onde ele chegou na obesidade? Porque muitas pessoas conseguem manter o peso sem continuar tomando medicamento. Então, eu acredito muito que cada caso tem que ser estudado de uma forma, sabe, individual, para poder ver. E eu sempre chego ao ponto de tirar todo mundo do medicamento. Agora, tem que ser o ponto certo, aquilo que a gente consegue ter segurança, que ela vai conseguir dali dar continuidade. Então, o apoio psicológico é muito importante quando a gente quer perder peso. Eu já ia perguntar isso, é quase uma psicóloga. Tem que chegar ser. lá. Precisamos ser, porque a saúde mental é o que atrapalha hoje o nosso dia a dia, né? A nossa saúde, ela está muito linkada com as angústias, o estresse, ansiedade do dia a dia. Que é o mal do século. Isso. E aí é que faz adoecer, como um todo. Não é só obesidade, mas outras doenças vêm por causa, né, desses fatores. E aí a gente, como médico, eu acho que qualquer especialidade precisa ouvir mais o paciente, olhar mais para ele e entender as necessidades dele. Doutora Rejane, conversando aqui já com você, eu já vejo que você é apaixonada pelo assunto, né? Muito. Como foi a sua trajetória até chegar à nutrologia? Porque seus olhos brilham falando sobre isso. E me emociono. Que máximo! Eu amo realmente o que eu faço. E para mim é difícil falar, porque sempre quis ser médica. Ai, que lindo. E minha primeira especialidade foi oftalmologia. Quer dizer, é oftalmologia, né? Sério? Eu sou oftalmologista também. E sempre que eu faço tudo, faço com muito compromisso, amor. Então, mas me faltava algo a mais. Então, na oftalmologia, eu trabalho com segmento anterior que está ligado a doenças. Então, doença autoimune, que leva ao olho seco. E traz a qualidade de vida também ajuda nesse sentido. E eu comecei a usar na oftalmologia a ortomolecular. Então, a gente usa, né, suplementos para melhorar o olho seco, a doença autoimune. Então, eu sempre trouxe o paciente diabético, sempre conversava com ele em relação à alimentação. E isso me fez ver que eu precisava fazer algo mais. E aí eu fiz primeiro ortomolecular, depois eu fiz medicina integrativa, e aí depois eu parti para fazer nutrologia. Porque a gente observa que as pessoas estão ficando, né, cada vez mais obesa, mais doente. E aí eu precisava entrar também nesse mundo de medicamento. Eu sempre tento
é não entrar com medicamento no Aham. primeiro momento. Mas a gente sabe que muitas vezes é necessário. Então, aí foi Sim. quando veio a nutrologia. E, para completar, eu fiz medicina do esporte como prazer. Eu adoro o esporte. E eu acho que, como eu penso no paciente com um estilo de vida mudado, meu objetivo, e o que eu mais faço hoje, é tratar famílias. Então, eu começo com o homem ou a mulher, e eles trazem, então, assim, quando é o homem traz a esposa, daqui a pouco os filhos vêm, porque mudar o estilo de vida da família é a melhor coisa que tem. Sim. E aquilo é o que mais fácil de permanecer, quando muda tudo dentro de casa. Então, eu sempre trago esse foco, como é importante a mudança dentro de casa, né? A gente mudar o estilo como um todo. Quando eu pego a mãe, e aí eu já falo do bebê para ela veio fazer a consulta, mas a minha consulta termina sendo ampla. E como é que você está fazendo com seu filho, né? E com seu bebê? Como é que está Então você amamentando? chega na mesa da A família. família como um todo. E aí eu termino tratando a família como um todo. E eu acho que isso que é, para mim, mais gratificante. E você largou a oftalmologia? Não, Não. ainda tenho pacientes, né, que eu ainda continuo atendendo porque eu operava. E esses pacientes eu faço acompanhamento, mas Você operava não o quê? córnea, segmento anterior. Ah, legal. E aí eu continuei, então, parte de ceratocone, faço cirurgia de miopia. E, então, eu acompanho esses pacientes. Alguns pacientes que eu atendi, criança. E aí, agora, deixar de operar, então, assim, aquele que, né, estava esperando o momento de operar, eu ainda opero. Mas, assim, o meu amor mesmo é mudar o estilo de vida das pessoas. Porque eu fui uma pessoa que eu sempre cuidei da minha saúde, de forma sem pensar, assim, tipo, eu estou fazendo isso para cuidar da saúde. Eu sempre tive um paladar muito bom, então tudo que me Saudável. então tudo que me dava, eu comia, eu como de tudo. Sempre fiz atividade física. Então, assim, uma boa qualidade de sono. Então, foi algo muito natural para mim. Eu não tive que fazer uma mudança na minha vida. Radical. Nada. Dá pra ver. Então, Que a senhora é toda enxuta. né, a gente vai tentando sempre. Aí que vem. O estilo de vida, que a gente vai mudando com a idade. Então, era muito melhor do que é hoje. E hoje eu tento trazer um estilo de vida mais saudável, em termos de estresse. E paga o preço, né? Paga um preço. A gente paga um preço muito alto. E é uma das coisas que eu converso muito no consultório. Que é assim, a gente quer mudar. A gente sabe o que tem que mudar. Mas muitas vezes a gente vai procrastinando aquilo ali. Então a gente tem que parar, pensar, realmente, não é tentar, essa mudança eu tenho que fazer na minha vida. Porque é melhor fazer antes que a dor venha. E quando as pessoas esperam a dor chegar para fazer essa mudança. E é a melhor coisa que a gente consiga mudar, nem que seja aos poucos, algumas coisas na vida, porque impacta tanto na nossa saúde, tanto na nossa felicidade, tanto no nosso sorriso. É verdade. Porque aí a terceira idade chega e você fica sem conseguir levantar, precisando de ajuda. Antes disso, né? O que a gente observa hoje? Jovens sarcopênicos, que é a quantidade de massa muscular mais baixa. A gente está vendo câncer hoje com 30 anos de idade, 40 anos de idade, né? A gente está vendo hoje mulheres que querem engravidar e não conseguem. Sim, Então, eu quero tocar nesse assunto. A população mudou muito, né? Assim, em relação... A gente tem hoje mais exame para fazer, para a gente diagnosticar. E tá subindo, né? As idades. As idades estão subindo. Então, a gente está começando a ter que fazer exame de prevenção muito mais cedo. Então, qual a melhor prevenção? Prevenção no exame. Né? Não é fazer exame. O exame, ele vai fazer uma detecção de alguma doença e a gente vai cuidar logo dela quanto antes melhor. Mas a prevenção de doença é mudar o estilo de vida. Isso é fato, tá bem claro aqui e todo mundo precisa mudar, né? Quem não mudou ainda precisa. Sim. Eu queria falar sobre essa questão de não conseguir engravidar. Tenho amigas que, né, tem 30, 35, que não conseguem. O porquê disso? E tá vindo uma safra grande de mulheres que até são saudáveis, que estão bem, mas não conseguem. Magrinhas, não conseguem engravidar. Então, qual é o problema? Primeiro, antigamente, se engravidava muito cedo. Sim. Aí hoje a vida moderna é o quê? A mulher, ela primeiro vai focar na profissão. E aí depois é que ela vai pensar em ser mãe, né? E isso já é um fator. O outro fator é que a gente vive num ambiente poluído. Então, a gente come muito alimento com agrotóxico. Nós somos o número 1 no mundo em agrotóxico, nas frutas, verduras.
Isso atrapalha, né, a fertilidade. A obesidade é um fator hoje, como eu falei, né, tem aumentado muito. Então, isso também atrapalha muito na fertilidade. E o estresse, a má qualidade do sono, tudo isso vai interferir. Então, quando a mulher ela pensa em engravidar, já tem todos esses fatores que estão contribuindo contra ela. E fora as pílulas, os hormônios, né? Então, assim, na realidade, Isso conta também? não, o anticoncepcional não vai atrapalhar de forma nenhuma a engravidar quando ela quer. Mas, na realidade, é justamente esse estilo de, mesmo uma pessoa que já faz uma atividade física, claro que melhor, é muito melhor para uma pessoa que ela tenta se cuidar. Mas, por mais que você pode ver, com certeza, tem amigas que ela está lá, até faz atividade física, faz uma alimentação saudável, mas, infelizmente, a nossa alimentação saudável, hoje, ela não é tão saudável. Não é limpa. A gente vive num ambiente que já está muito poluído, então a gente está cheio de estrogênio, que justamente é o que? O estrogênio que a gente leva para o nosso corpo, que ele é um pseudoestrogênio. Então, assim, ele faz o papel do estrogênio, só que ele não é. Então, isso atrapalha na fertilização, tanto para o homem como para a mulher. Então, a gente visualiza hoje que a mulher, ela dificulta a engravidar por causa desses fatores, e o homem também, que ele entra no processo também. Muitas vezes olham só a mulher e esquecem, inclusive, de ver o homem também, né? Aí, quando chega no consultório, eu digo, traz seu marido para a gente ver junto. E para você ver que é mais interessante. Às vezes, a pessoa vai fazer um tratamento de fertilização, aí pedem para passar uma consulta com o nutrólogo, né, para poder emagrecer um pouco. Uhum. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem no meu celular com a foto do bebê. Isso é direto, porque começa só a ajustar. Então, mudar a alimentação. A gente dá nutriente, porque uma pessoa, aquela obesa, ela está desnutrida, né? Ela falta nutriente na alimentação dela. Equilibrar hormônio. Então, quando a gente faz isso, muitos pacientes que ficaram anos tentando engravidam de uma forma natural. Por quê? Porque é o equilíbrio que está dando, tem que detoxificar, porque o nosso corpo tem autorregulação, ele é autodetoxificação. Mas a gente está tão encharcado de poluentes que a gente não consegue. Então, tem se observado que a qualidade e a quantidade de espermatozoide no homem está modificando, e na mulher, a qualidade do óvulo está modificando desde cedo, com a qualidade pior, e está tendo uma disfunção também o quê? Na produção, né, do óvulo, porque o óvulo está lá. A gente tem um banco de óvulo, mas ele desregula essa liberação desse óvulo para a mulher engravidar. E tudo isso pelo impacto ambiental e o estilo de vida que a gente leva. Caramba, surreal, né? Como tudo. Mas o bom é que a gente pode, então é o que eu digo para a mulher hoje. Você quer engravidar? O que eu acho que é importante hoje no mundo moderno? Eu quero ser mãe. Você quer ser mãe? Faça um planejamento. Então, assim, eu quero ser mãe, mas eu vou fazer lá para 30 e poucos anos. Então, assim, começa a ter uma alimentação mais saudável, né? Hoje a gente tem muito alimento orgânico fácil, tá fácil de a gente pegar, diminuir esse impacto. Sim. E, junto com isso, você pensar assim, se for depois dos 30, pega esse óvulo, guarda no banco de óvulo. Isso é muito importante, porque ele está envelhecendo, né? Esse óvulo, ainda com qualidade ruim. Então, se a gente está no mundo moderno, tem que trazer também o que tem de moderno hoje para a nossa vida. Claro. E não é que a mulher tem que engravidar antes dos 30, mas ela tem que mudar o estilo de vida dela se ela quer engravidar depois dos 30. Ah, bacana. E eu queria falar agora sobre a reposição hormonal para a estética. Muitas mulheres estão usando, né, os implantes hormonais para ficar mais bonitas, ficar musculosas e às vezes não precisam. E aí onde morre, né, o problema está aí, né? Porque, veja, hormônio é vida. A nossa saúde depende dos hormônios. Se você faz cirurgia de tireoide, você passa a não ter mais hormônio, você vai ter que fazer reposição. Se você para de produzir insulina, você vai tomar a insulina, não é isso? Então, os nossos hormônios, testosterona, estrogênio, a gente precisa ter, que ele tem várias funções no nosso corpo. Só que tem que ter indicação para usar. Então, por que eu estou usando hormônio? Primeiro, ela tem que fazer uma reposição. Então, qual é a indicação? Você pega um homem que ele é jovem, que ele não está produzindo mais a quantidade de hormônio, primeiro cuidando das causas, né, que levam ele a ter essa baixa de testosterona, a gente vai fazer uma reposição, vendo com a quantidade de hormônio que ela precisa.
Mas não é para pensar em hormônio como fim estético, para aumentar a massa muscular. A gente sabe que a testosterona tem esse aumento, né? Ele tem um efeito anabólico. Mas não é esse o objetivo, isso é consequência. Porque para isso precisa também ter uma alimentação saudável e fazer atividade física. Claro. A mulher, quando atrás na estética, ela quer porque eu sei que emagrece, porque melhora a minha celulite, mas não é essa a indicação do hormônio. E tem agora o chip da beleza. Isso é consequência. Então, qual é o objetivo? Qual é a indicação que eu tenho para fazer o uso do hormônio? Então, se é uma mulher que ela quer fazer método de contracepção, a gente pode fazer o uso do hormônio como método de contracepção, como tem a pílula anticoncepcional, né? Que as mulheres usam, é um hormônio. Sim. Só que a gente hoje pode ter baixa dose de hormônio. A minha preferência, quando a gente fala de hormônio, é sempre fazer em forma de implante. Porque eu consigo ter a quantidade que vai ser liberada durante aquele dia. A gente vai ter pico de hormônio, né, na pessoa. E aí eu vou conseguir ter uma segurança maior enquanto aquele hormônio está sendo liberado durante o dia. Então, posso usar como método de contracepção, para fibromialgia, porque ele tem um efeito anti-inflamatório. Eu posso usar para endometriose, eu posso usar para SOP, eu posso usar para menopausa, que é a maior indicação que a gente faz, né, do uso dos hormônios, que é quando a gente pensa na reposição. Porque a mulher ainda existe muito tabu em relação a isso, né? Então, hormônio dá câncer. Eu ia perguntar isso, porque tem muitas mulheres. E ainda tem colegas médicos, né, que falam hormônio dá câncer, mas veja, a gente produz esse hormônio, né? Então a gente tem o uso do hormônio para reposição, para fazer o efeito benéfico que o hormônio traz à nossa vida. A gente vive muito mais hoje. Para a gente viver com qualidade, nós precisamos ter hormônios. Todos eles. Então, agora tem que ter o equilíbrio e não extrapolar aquela quantidade de hormônio que é necessária. Mas a mulher, ela entra, quando ela começa a estar na fase um pouco até antes da menopausa, que a gente começa a ter, para você ter ideia, a gente começa a ter uma diminuição da produção dos nossos hormônios a partir de 30 anos. Só que não impacta, porque vamos dizer, é uma queda pequena, então assim, a gente não impacta tanto na nossa vida. Mas quando chega o momento que ele está quase zerando, que a mulher pausa mesmo, então entra na menopausa, pausa da produção do hormônio, a gente tem sintomas que são terríveis. A mulher deixa de ser, ela sente que ela não está vivendo mais. É uma tristeza, uma depressão. Depressão, insônia. Perda de cabelo. Massa muscular. E o músculo é saúde, né? O músculo é vida, o músculo é longevidade, tem que lembrar dele, é importante. Massa óssea, onde a mulher começa a ter osteoporose, que é importante também cuidar. E isso tudo. Alzheimer, a gente sabe a importância do estrogênio para a proteção cognitiva, né? Então, a gente diminui a chance de Alzheimer. Doenças cardíacas, por isso que o homem infarta mais do que a mulher, porque o estrogênio protege mais a mulher de doenças cardíacas. Então, tem várias funções importantes. E a vida. A mulher precisa continuar vivendo. A gente vê mulheres hoje, 60 anos, casando, né? Verdade. Então, assim, se pensar na sexualidade, era um dos pilares da saúde mental e física da pessoa. A mulher precisa. Então, assim, enquanto a gente vive, tem que pensar na sexualidade, que é ter desejo, né? Ter libido, ter orgasmo. Então, isso precisa ter hormônio para isso acontecer. Claro. Os fatores que é importante. E a gente tem que ter esse olhar. Eu tenho que olhar. Eu acho que o médico, ele tem que... É obrigação do médico. Ele tem que trazer para o paciente a melhor qualidade de vida que ele pode dar. E tem que olhar isso como um todo. Claro. Então, a gente não pode pensar só na doença, aquela dor que ele vem para cá. A gente tem que pensar como um todo. E quando a gente fala em libido, a maioria das pessoas, por ter um tabu muito grande, né, de falar, não se fala no consultório. Sério? Sério. Sério, é muito difícil a mulher chegar e ela mesma falar. O homem, então, é super difícil. Então, a gente, como médico, tem que trazer. Porque é felicidade, né? É importante o sexo, uma qualidade de sexo boa. Isso traz prazer para a vida da pessoa. Então, a mulher, ela não fala. Então, o médico tem que perguntar como é que está a sua relação sexual, né? Sua vida sexual com seu companheiro. Isso é muito importante. Aí as mulheres, a maioria fala, está péssima. E depois, consequentemente, quando começa a fazer a reposição, nunca mais quer parar de fazer. Tem idade para isso? Não. A gente falava em reposição antigamente, já que você começou a falar de isso hormônio. Que eu queria perguntar. Na menopausa, na perimenopausa ou a prevenção? Tem mulheres hoje que a gente visualiza principalmente testosterona.
que é um hormônio, inclusive, que muitas vezes ainda existe, né, Um tabu. tabu, e muitos médicos acham que a mulher não tem que olhar para ela para a testosterona. Mas veja, é um hormônio que ele é importante, que ele tem ali uma função no nosso corpo, funções, são mais de 200 funções do nosso corpo que nós temos com a testosterona. Então, ela tem vários, vamos dizer, vários benefícios. Então, por que eu vou deixar a testosterona baixa? Se eu tenho ali como colocar, como eu suplementar, como eu fazer uma reposição. Então, por isso que não tem idade. Mas, antes disso, eu preciso saber por que essa mulher está produzindo menos hormônio numa faixa etária de 30 anos de idade. E aí, aquilo como eu estava falando, né, justamente pelo meio tóxico que a gente vive, hoje estamos produzindo menos hormônios. Então, ela começa desde cedo a sentir baixa energia, a libido, a insônia vem desde cedo. Então, não é só assim, estou com insônia, vou usar o medicamento para melhorar o sono. Vai ficar usando o medicamento para sempre? É isso que vai resolver a vida, ou a gente trazer a causa e olhar como um todo. Então, a gente tem que olhar, assim, os hormônios. Se precisa repor, tem que repor em qualquer idade que seja necessária. Claro, às vezes um ponto gatilho de uma insônia pode ser até um hormônio, uma situação. Muitas vezes é. Principalmente vê isso muito na menopausa, né? A mulher, quando ela está na menopausa, das queixas principais é insônia. E muda completamente quando faz reposição. E o homem? Você falou sobre isso também, mas a gente vê muitos homens jovens com a testosterona baixa. E tem esse tabu também. O homem lhe procura e fala, doutora... Hoje, procuram mais porque começa um comentar com o outro, né? Mas o homem, ele não quer falar que ele está com baixa libido. O homem não quer falar, né, que ele está sentindo que está precisando melhorar, é difícil. E, como eu falei, a gente tem que aprender, né, o médico, a abordar os assuntos como um todo, a saúde como um todo. E a saúde está relacionada também ao sexo. Então, o homem, eu começo sempre olhando os exames. Está muito comum a testosterona baixa em homem cedo. Era uma coisa que a gente esperava, vamos dizer, lá para os 50 anos, porque há uma queda também, né, da testosterona a partir dos 30 anos, mas não é algo que impacta tanto. Então, impactava lá pelos 50, que era quando começava a fazer uma reposição, mas a gente está observando hoje homens de 30 anos de idade, já com a testosterona como se tivesse 60 anos de idade. Então, se a gente pega um homem de 60 anos de idade, a gente já faz reposição de testosterona, porque nós sabemos que a testosterona, inclusive, ela protege a próstata contra câncer de próstata. Então, o homem na terceira idade, ele precisa fazer reposição de testosterona. Só que a testosterona, a gente tem que pensar, como eu falei, é um hormônio que ela traz muito benefício. E quando a gente fala de libido, energia, disposição, depende desse hormônio também. Então, você vai deixar um homem, sem ele ser homem, né, com tudo que ele está... o que o homem, ele vê, a testosterona, ela é muito alta no homem, porque é isso que dá autoestima, a autoestima do homem. E a gente precisa preservar isso no homem. Então, é muito importante a gente avaliar, primeiro, qual é a causa dessa baixa testosterona que está tendo um homem de 30 anos que ele teria que estar produzindo mais. A obesidade, a gente sabe que é um fator sempre... Você vê que a gente sempre volta na obesidade. A obesidade. É o maior fator. Porque quando você está obeso, você termina ativando uma enzima, que é a aromatase, que ela transforma a testosterona em estrogênio. O estrogênio é o hormônio que o homem tem, mas em menor quantidade. Só que ele briga com o receptor da testosterona. Então, o homem passa a diminuir a produção de testosterona e passa a ter um maior aumento de estrogênio, do estradiol e do estrona. E esse aumento não faz bem para a saúde, como também o homem deixa de ter testosterona. Então, é um grande fator. Além de tudo, da forma da alimentação, como a gente sempre volta à alimentação. A alimentação, também, a vida saudável. Embutido, enlatado, então isso tudo está cheio de estrogênio também, que é uma quantidade maior de estrogênio que esse homem está tendo no corpo dele. Então, tudo isso favorece a diminuir a produção da testosterona. Então, eu sempre digo, primeiro vamos tratar a causa. Calma aí, vamos primeiro tratar a causa. Vai precisar usar, sim, mas vamos ver quanto é que a gente consegue restabelecer o seu eixo. Como é que é a sua produção realmente normal. E aí a gente faz uma reposição, quer dizer, coloca mais aquilo que precisa para deixar ele no nível melhor de testosterona, para dar performance como ele precisa, né? Ah, ótimo. Sua consulta é completa. Completíssima. Realmente eu olho a pessoa como um todo. A gente não é órgão.
A gente é um corpo. Como eu falei, uma máquina que uma coisa depende da outra. E tem que ter sensibilidade, né? Sempre, tem que ter o olhar, entender. Eu digo sempre, a gente hoje vem com consulta online, é ótimo, né? Que a gente hoje não tem fronteiras, então para se atender no mundo todo. Mas o que um paciente, quando ele entra na sala, eu já começo a observar ele quando ele está entrando, sentando, como é que ele senta, se ele balança a perna, se ele fica para frente, a ansiedade que ele tem. Tem paciente que rói unha. Então, a gente consegue visualizar muito mais. E isso traz para a gente Mais melhor, mais informação né? para direcionar para a gente, para que caminho a gente vai seguir com essa pessoa. Então, é muito importante olhar como um todo. E uma pessoa que engravidou, ela conseguiu engravidar, conseguiu fazer tudo certinho na consulta. Quais os cuidados? Que não é só ginecológico, né? Isso é uma coisa que hoje que eu fiz um projeto, hoje como médica, que é mostrar, orientar mais as pessoas em relação à gravidez. A gente está vendo muita criança nascendo com problema, ninguém sabe, na realidade, de onde vem, é uma incógnita, né? Realmente é uma incógnita. Então, assim, tem suspeitas, vamos supor, eu acredito que seja um conjunto de fatores que levam a trazer alguns problemas na criança. Mas a gente pensava sempre antes, engravidei, vou procurar meu médico, né, ginecologista, para fazer meu pré-natal e tudo bem, mas tem que ir muito mais. Então, o ginecologista manda nutricionista, aí o nutricionista vai lá, faz a alimentação, alguns vão, outros não. Então, é importante, eu não é para comer por 2, eu vou comer de qualidade, né, para desenvolver o feto, mas eu tenho que estar no meu peso ideal, porque eu posso ter doenças, né, como diabetes gestacional, hipertensão, durante a gravidez. Quando a gente fala de alimentação hoje, eu digo, está grávida, não é só cortar alimentos crus, que a gente, né, carne crua, comer saladas, verduras na rua, vai muito além. Porque, como eu falei, os nossos alimentos estão cheios de agrotóxicos. E isso atrapalha muito no desenvolvimento do feto. Homem, quando é menino, né, sexo masculino, pode causar, inclusive, infertilidade. E a gente não sabe quanto esse tipo de alimentação está impactando no bebê quando nasce. Sim. Então, procurar alimentos que sejam orgânicos, fazer uma mudança realmente na alimentação. A atividade física é muito importante. Na gravidez. Na gravidez. Então, assim, eu nunca fiz atividade física. Vai começar a fazer durante a gravidez. É importante, porque você vai ter uma gravidez muito mais saudável. Não se procura um fisioterapeuta, porque o que é se pensar? Hoje a gente tenta fazer com que a mulher tenha parto normal, né? É ideal que seja normal. Então, lá na frente, vê que não pode ser, tudo bem, que vai partir para a cesárea. Mas fazer o fortalecimento pélvico, do assoalho pélvico, é super importante para antes, durante a gravidez, durante o parto e pós. Então, independente de qual vai ser o tipo de parto, é importante fazer também uma avaliação, fazer todo um trabalho de fisioterapeuta, que é especialista nessa área. Então, a mulher ela tem que entender que para a gente ter hoje, não vamos pensar nos nossos avós, que a gente nascia saudável, não vamos pensar nas nossas mães. A atualidade, hoje o mundo como está. Todo mundo cheio de alergia. Totalmente. Então, a criança ela já está nascendo já cheia alérgica, de alergia, problemas graves, né, de saúde. Então, a mudança na gestação ela é muito importante. Está carregando ali dentro, algo que vai depender da gente. Então, não é só eu preocupar com a estética, como eu vou ficar com a barriguinha, não engordar, não é saúde do feto. Então, esse olhar de como está a minha alimentação, a nutrição, né, vitaminas, minerais, é importante desinflamar e a atividade física ela é muito importante quando a gente está grávida. E ainda digo mais, se eu vou pensar em engravidar já, tipo assim, eu quero engravidar esse ano, vamos pelo menos uns 3, 4 meses antes já cuidar, já fazer já uma mudança no estilo de vida, porque já vai ajudar quando você engravidar. Com certeza. Então, a gente voltando ao trecho do livro que eu comecei o podcast, que são esses 3 pilares, né? Sim. Comer metade, andar o dobro e rir o triplo. Isso que traz longevidade. Exatamente. Adorei a nossa entrevista, foi incrível.
Você é muito humana, é muito bom ver isso nos médicos, porque a gente consegue enxergar, né? Eu vibro, A sensibilidade. Eu vibro com meus resultados. Eu vibro com cada paciente que entra e consegue alcançar o objetivo. Que máximo. Adorei, foi um prazer.